Oi, eu sou o missionário David. Eu quero compartilhar uma pequena porção da palavra do nosso Deus que se encontra no livro de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 2, que diz assim: E viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcavam, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu que lhe afastasse um pouco para a praia. Assentando, ensinava do barco as multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Fazei-te ao largo, lançai vossa rede para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. A história narrada aqui fala de um personagem que viveu um grande milagre de provisão e resposta da parte de Jesus. Simeão é esse personagem, conhecido como Pedro. Mas antes de Jesus encontrar ele, ou se manifestar a ele, ou se fazer conhecido ele vivia num momento de grande necessidade, de grande angústia, aprisionado no meio da sua frustração, diz o texto, e ele próprio diz a Jesus que tinha pescado a noite inteira e nada tinha apanhado. Ele está vivendo um momento de deserto, mas é neste momento de deserto que Jesus vai ao encontro dele. E Jesus vai ao encontro dele para agir na sua necessidade, para intervir na sua necessidade. Com outras palavras, o que Deus está dizendo para mim e para você: não importa o momento que você está vivendo, seja de deserto, seja de vale, seja de angústia, seja de tristeza, seja de necessidade, Jesus ele está indo para intervir, e o próprio Jesus vai se tornar a resposta das suas necessidades. E o texto e a história continua narrando que Jesus vai ao encontro dessa vida para libertar Pedro dessa prisão, ou seja, Simão dessa angústia, deste fracasso, dessa vida sem propósito, essa vida sem resultado, essa vida sem objetivo, porque ele não tinha apanhado nada a noite inteira, não tinha obtido o resultado que tanto esperava. Com outras palavras, sabe aquilo que você pensou em obter um dia, a felicidade você não alcança? Sabe aquilo que você pensou em obter um dia, a prosperidade não alcança? A felicidade com o filho, a felicidade com a esposa, a felicidade como casal e você não alcança? A felicidade, meu amado, naquele estudo e você não alcança? E Pedro ele se esforça, mas não alcança tudo aquilo que ele tem desejado. E por não alcançar, a situação leva ele a estar numa condição de fracassado, de derrotado e de destruído. É nessas circunstâncias que Deus, Jesus, vai ao encontro dele, como está indo na sua vida neste momento que você assiste este vídeo. Aleluia! E diz a história que Jesus vai interferir na vida dele. Você já leu o Salmo 121 que diz assim: eleva os meus olhos para o monte, da onde virá o meu socorro? E o meu socorro virá do Senhor. Talvez a situação e o coração de Pedro e o teu coração seja essa: eleva os meus olhos para o monte, mas da onde virá o meu socorro? A primeira pergunta da situação de Pedro aqui, imagino eu, é que ele estava perguntando: da onde virá o meu socorro? Quando ele chega à praia e tem que lavar aquelas redes e não teve resultado, e não obteve êxito, e não teve vitória, não alcançou felicidade. Da onde virá o meu socorro no meio dessa crise? E o salmista vai dizer no Salmo 121, o meu socorro vem do Senhor. Realmente o socorro veio de Deus, quando Deus enviou o seu Jesus Cristo a essa terra, para morrer pelos nossos pecados naquela cruz e entregar sua vida, a fim de que nós podemos experimentar a nossa vitória. Então Jesus ele está ali na condição de Pedro, mas a condição de Pedro ainda não está mudada, a condição de Pedro ainda é derrotado, mas Jesus agora entrou, e isso é muito importante. A Bíblia diz que agora Jesus, ele vai pedir para Pedro, aliás, ele entra no barco de Pedro. Jesus está intervindo, vai intervir, vai ser a resposta de Pedro, mas o que Jesus pede, o que Jesus faz é entrar no barco de Pedro. O que tem a ver o barco de Pedro com a necessidade de Pedro? Jesus está agindo, entrando no barco do Pedro, mas o que tem a ver com a necessidade de Pedro? Muitas vezes Deus está trabalhando na nossa vida e a gente não está entendendo. Muitas vezes estamos
temos uma necessidade, estamos apresentando essa necessidade, essa angústia, essa dor, mas Jesus está entrando no nosso barco. O que tem a ver o barco? O que tem a ver a ação de Deus? Porque todos nós queremos que Deus intervinha na nossa situação. Todos nós queremos que Deus age na nossa situação. Pedro também, e de fato Deus está agindo, entrando no barco dele, mas o que tem a ver o barco dele com a necessidade dele? Parece que nenhuma, mas conforme a história vai sendo narrada, você vai ver que aquele primeiro momento não tem nada a ver para Pedro, mas tem tudo a ver, porque Jesus está entrando. Ei, o que eu quero te dizer, antes de Jesus entrar na sua necessidade, intervir na sua necessidade, ele quer entrar na tua vida e intervir na tua vida. É isso que Jesus está fazendo na vida de Pedro. Pedro tem uma necessidade, mas a primeira intervenção de Jesus é na vida de Pedro. Pedro, primeiro eu vou tratar com você, depois tratar com sua necessidade. E Jesus entra no barco. A segunda coisa que Jesus fala, e todos nós queremos que Deus fala, todos nós oramos que Deus fala, porque a primeira pergunta que Pedro faz ali do Salmo 121 também é: da onde virá o meu socorro? A segunda pergunta que fazemos quando estamos no meio de uma crise é: como acontecerá isso? Então Jesus está ali, eu sei que Jesus é a minha resposta, mas como vai acontecer isso? E Jesus ele vai falar com Pedro, dizendo: Pedro, afasta o barco. Todos nós oramos para Deus falar. Todos nós pedimos que Deus fale conosco a respeito do nosso problema. Eu acho que você já perguntou para si mesmo, por que essa situação e você quer que Deus fale? Porque isso está acontecendo e você quer que Deus fale. E Deus vai falar na vida de Pedro, porque Pedro ele quer saber como. E Deus pede para ele, Jesus pede para ele afastar o barco. O que tem a ver afastar o barco com minha necessidade? Muitas vezes Deus fala, e o que Ele fala parece que não está relacionado com o meu problema, não está relacionado com minha história, não está relacionado com minha dor. Pedro, no primeiro momento, ele não vai entender porque Jesus está fazendo isso, porque não está relacionado com a sua dor. E às vezes acontece isso. Parece que Deus está falando, eu estou confuso com aquilo que Deus está falando, porque Deus está falando para eu afastar o barco, mas o que tem a ver o barco com a minha necessidade? Porque eu pesquei a noite inteira e nada alcancei. Todos nós queremos que Deus fala, mas muitas vezes Deus fala, e a forma que Ele fala parece que não está relacionado àquilo que eu preciso. Mas o que Pedro não sabia, que era uma junção de construção. Deus estava construindo na vida de Pedro. No primeiro momento que ele entrou no barco, no segundo momento que ele pede para Pedro se afastar. E a Bíblia diz que Jesus começa a ensinar as multidões. Não era uma multidão, era multidões no plural. E a primeira multidão ouve Jesus, penso eu, e sai. A segunda multidão vem e ouve, mas Pedro continua com Jesus ali no barco. A segunda multidão também sai, e vem a terceira multidão, mas Pedro continua no barco. A outra multidão também vem, e também vai embora, para que outra multidão venha, mas Pedro continua no barco, porque são multidões. Jesus ensinou multidões de pessoas, mas Pedro permaneceu ali com Jesus, ouvindo Jesus, Jesus trazendo a mensagem do reino. Penso que aquele momento era um momento onde Deus queria que o coração de Pedro se enchesse de certeza e de fé. Mas o que tem a ver a pregação para a multidão com o meu problema? E muitas vezes Deus está trabalhando assim, né? Dessa maneira. E às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo. Talvez o que Pedro queria ali naquele momento era uma resposta imediata da sua necessidade. Mas Jesus entrou no barco, falou para ele afastar, e agora está pregando a multidão. Mas o que Pedro não sabe, que tudo aquilo que Jesus está fazendo, está interferindo na vida dele como homem, interferindo nas suas emoções e interferindo na sua fé. Eu quero dizer uma palavra para você. Talvez o que Deus está fazendo para você, você não está entendendo. Ele já entrou, Ele já está interferindo, Ele já está falando, e tudo isso que você não está entendendo, que Deus está fazendo na sua vida, está interferindo na sua vida como pessoa, na sua vida, nas suas emoções e na sua fé. E por último,
Agora Jesus vai se voltar para Pedro e vai dizer: Pedro, vamos lançar de novo a rede? E Pedro vai responder: nada peguei. Mas sobre essa palavra, qual palavra? Aquela que ele ouviu na multidão, aquela que Jesus disse para ele: afasta o barco, aquela que ele viu Jesus, porque Jesus fala não somente com palavras, mas com demonstração de atitude, entrando no barco. Com outras palavras, eu sei que o Senhor entrou na minha vida, eu sei que o Senhor falou comigo, eu sei que o Senhor está enchendo o meu coração de fé. Sobre essa palavra eu vou lançar a rede. E a Bíblia diz que Pedro sai juntamente ao mar, e juntamente ao mar ele lança aquela rede e pega uma multidão grande, uma grande provisão de peixe naquele momento. Deus, através de Jesus, ele age e entra na vida de Pedro, torna-se a resposta de Pedro, liberta Pedro da sua dor, liberta Pedro da sua angústia, liberta Pedro da sua falta, da sua frustração, e ele dá vitória a Pedro. Mas eu quero que você entenda e compreenda todo o processo de Pedro. Você não está entendendo o que Deus está fazendo, ou não está entendendo porque Deus está fazendo dessa maneira, mas eu sei que Deus está fazendo para intervir na sua necessidade e tornar-se a resposta para a sua vida. Eu quero que neste momento você creia, que você acredite, que tudo que está acontecendo na sua vida coopera para o bem daqueles que esperam no Senhor. E a palavra do Senhor diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Se você está esperando, se prepare, haverá na sua vida uma renovação de força, uma renovação de alegria, uma renovação de ânimo, uma renovação de expectativa. Jesus vai voltar-se para você e vai dizer: volta-te ao mar e lança a tua rede. Jesus vai deixar uma direção clara para a sua vida, para você ter êxito, vitória e obter aquela felicidade que você tem buscado no Senhor. Eu quero orar por você que está junto à beira do lago, lavando a sua sede. Jesus está vindo e Ele vai intervir na sua necessidade, e Ele vai intervir no seu problema, e Ele vai transformar esse deserto, e Ele vai te dar vitória, porque Ele é fiel. Ele vai abrir a porta para você. Eu profetizo na sua vida portas abertas que você nunca experimentou. Eu profetizo na sua vida uma cura emocional. Essa dor vai ter que sair para dar lugar ao Espírito Santo, para dar lugar ao poder de Deus. Ou com outras palavras, a dor sai de Pedro para dar lugar à fé em Cristo. A angústia sai de Pedro para dar lugar à alegria de Cristo. É isso que vai acontecer na sua vida. Talvez você não tenha força para responder essa fé, mas o próprio Espírito Santo, que nos ajuda em nossa fraqueza, ele vai te ajudar a dar uma resposta de fé diante dessa necessidade, e você vai cantar o hino da vitória. Porque, sabe por quê? Porque Deus olhou para você, Ele amou você, Ele decidiu vir a esse mundo por você, por causa de você, e o alvo do trabalhar, do agir de Deus é você. Essa necessidade não foi esquecida por Deus, essa dor não foi, meu amado, desamparada por Deus. Você não está sozinho, Deus está com você. Talvez você não entenda, porque Ele entrou no barco. Talvez você não entenda, porque Ele mandou afastar. Talvez você não entenda, porque Ele está pregando a multidão no teu barco. Mas saiba de uma coisa: chegou o momento de Ele se voltar para você e te liberar uma palavra específica, um resultado específico, uma promessa específica, uma cura específica. Você que me ouve e que está enfermo, creia que Deus pode te curar e te libertar dessa enfermidade. Esse tempo de angústia tem um prazo e já está se encerrando na sua vida. Esse tempo de dor tem um prazo e já está se enterrando na sua vida. Se você está na beira da praia lavando a tua rede, saiba que alguém hoje chegou na beira da sua praia, chamado Jesus, aquele que é o Emmanuel, o Deus conosco. Ele também está no meio na beira da praia, e Ele conhece a tua dor, por isso Ele vai intervir. Eu quero orar por você agora, para que Deus te toque de forma profunda, de forma íntima no teu coração, e te dê vitória.
Pai eterno, eu te louvo por este momento. Em nome do Senhor Jesus eu peço, toque essa vida, liberta essa vida, renove essa vida, labassuiei, abre porta para essas vidas e traga alegria, traga este renovo, traga essa paz. É isso, Pai, que eu peço em nome de Jesus.